Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 4 de junho de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2316. Ele tem 5 páginas, 47 logias e 18 máximos. Eu chamo a atenção que a técnica do detalhismo tem 13 máximos, aí na seção do detalhismo. Agora, o tema é Cataratas do Iguaçu. A especialidade é hidroenergologia. Quem redigiu o verbete aí com muito estudo e pesquisa foi o professor Otto Mendonça, que está ali muito bem acompanhado. Ele já é veterano das coisas. Definição. As cataratas do Iguaçu são as quedas d'água de até 80 metros de altura, dispostas ao longo de 2.700 metros, localizadas na falha geológica do rio homônimo, entre o município de Foz do Iguaçu, estado do Paraná, Brasil, e o município de Puerto Iguaçu, província de Misiones, Argentina, compondo o atrativo turístico mundialmente conhecido, incluídas entre os chacras da terra devido à fartura de hidroenergias. A marca anual de mais de 1 milhão de visitantes. O fato de as grandes cataratas turísticas do mundo estarem em fronteiras. O universalismo motivado pelo esplendor da natureza. A união entre o Brasil e a Argentina. O laboratório do Mercosul. O germe da integração latino-americana. A escassez de dados técnicos confiáveis sobre as cataratas do Iguaçu. A dissonância entre os dados disponíveis, o formato semicircular das 275 quedas d'água, a vazão média das cataratas na ordem de 1.500 metros cúbicos por segundo, a distância de aproximadamente 20 quilômetros da desembocadura, os inúmeros atrativos turísticos orbitando as cataratas do Iguaçu. As estratégias de abordagem ao assistido em visita às cataratas. As profissões turísticas propiciando assistência aos visitantes. A hidroenergia intensa. A energosfera do Salto União. Os trabalhos energéticos dos intermissivistas in situ. O aporte de energias evocadas nas dinâmicas parapsíquicas. A potencialização imediata das manobras energéticas de consciência e consciência. Tem muito mais coisa ainda escrita sobre o assunto, muito interessante. Agora, na remissiologia, nós temos aí, dos 15 verbetes, destacamos 5. Campo energético, central extrafísica de energia, Dimener, estado vibracional e trilha energética. Frase enfática. As cataratas do Iguaçu, na condição de vórtice planetário de hidroenergias, merecem ser inseridas na pauta de pesquisa dos intermissivistas, notadamente dos radicados na Cognópolis Foz. Você aproveita o manancial energético das cataratas do Iguaçu para o autodesenvolvimento energossomático? De 1 a 5, qual a nota pessoal em relação à desenvoltura no emprego interassistencial das hidroenergias? A bibliografia específica tem 3 fontes energéticas. Agora, aqui nós temos uma mega análise com o João Paulo, que são 20 itens. Natureza, manancial, quedas d'água, vazão e catadupas. Turismo, Cognópolis, Foz, Brasil, fronteira. Argentina, geopolítica, mega chuveirada, mega atrativo, mega usina. Interlúdio, energosfera, parageografologia, hidroenergologia e bioenergologia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é autopensenologia, que nós estamos falando o argumento é holopensenicológico, ou pensenológico. Agora, nós temos aqui questionamento.
Nasci em uma família extremamente pobre e problemática. Na última semana, durante a visita da minha mãe, ela recebeu ligação do meu sobrinho dizendo que estava indo viajar. Enquanto ela falava com ele, eu vi o sobrinho sendo preso num carro com drogas. No dia seguinte, recebi notícias que ele tinha sido preso num carro com drogas. Por que isso? Olha, isso é um fenômeno, parafenômeno dos mais comuns, que é a precognição ou simulcognição. Existe até internacionalmente, de vez em quando, a parapsicologia andou fazendo a central de precognições, que eles recolhem tudo aquilo que a pessoa viu antes e depois tabulam aquilo para ver o que é que bate com as coisas corretas. Aprofundando-me nos estudos da conscienciologia, tenho verificado várias sincronicidades, especialmente nos temas que são debatidos nas tertúlias. Sempre frequente pensar num tema e o mesmo ser debatido ou comentado na tertúlia. O que isso quer dizer e como usar esses sinais para a autopesquisa ou para a autoassistência? A sincronicidade, no caso, é importante porque mostra que você está com alguma assistência e que tem relação com aquilo que nós estamos fazendo aqui. De modo que vale a pena você anotar, pesquisar, entender isso aí. Poderia ampliar no dicionário, no verbete do dicionário, autorretencenologia, 8ª linha, a técnica de extrair lembranças boas e não lembranças ruins da memória. Olha, aí é aquele processo da pessoa. São 4 coisas que a pessoa tem que ver. O pensamento positivo. Então, a maior parte do tempo, você manter, sempre que for possível, o pensamento positivo. Não pensar mal dos outros. Acabar com a auto-inconflitividade. Quer dizer, todo conflito que tenha, se acabar com isso, e ficar com a auto-inconflitividade. Não ter conflitividade. E outra é a condição do COC, que é a consciência otimista cosmoética. Esse é o caminho para melhorar a técnica de extrair lembranças boas e afastar as lembranças ruins. Agora, para o nosso verbetório. Na fatologia 8ª linha, poderia explicar as estratégias de abordagem ao assistido em visita às cataratas? Essas estratégias de abordagem ao assistido em visita às cataratas, dizendo respeito particularmente à minha experiência, não vale explicar um pouco por que das Cataratas do Iguaçu. Eu trabalhei como guia de turismo durante 6 temporadas, 6 anos direto. Nesses 6 anos, calculo que devo ter ido às cataratas, seja no Parque Brasileiro, seja no Parque Argentino, mais de 500 vezes. Então isso dá um certo conhecimento das cataratas e das estratégias de abordagem ao turista em visitas às cataratas. Então você tem aqui, por exemplo, tem alguns locais das cataratas, devido ao processo de trilhas para poder conhecer as cataratas, de sendeiros, como eles chamam na Argentina, que você pode deixar a pessoa sozinha, ela entra em contato com aquele turbilhão de energia, ela naturalmente vai baixar, isso em algum momento aqui do verbete eu falo, ela começa a baixar os mecanismos de defesa devido à magnificência da natureza. Então ali, você depois daquilo consegue abordá-la melhor para falar alguma coisa, você consegue criar mais intimidade para poder falar alguma coisa que você percebeu, ou para você poder, enfim, encaminhar alguma situação que ficou mal parada. Essa é uma estratégia de abordagem. Todas, em geral, vai depender muito da inspiração que você tiver na hora e da afinização que você faz com a pessoa que está contigo. Então, isso aqui dizendo respeito ao processo profissional, mas também em relação aqui à CCCI, o pessoal que leva parentes ou familiares, pessoal do Grupo Carmo para visitar as cataratas. Então, ali, o contato com as cataratas em si, ela favorece muito as diferentes abordagens aí, seguindo a inspiração dos amparadores. Na parafatologia 12ª e 13ª linhas, abordar, por favor, as paratecnologias de desassédio. O potencial das hidroenergias presentes nas cataratas do Iguaçu vem sendo bem utilizado pelos intermissivistas ou ainda é subutilizado?
Olha, da minha parte, pessoalmente, eu acho que ainda é subutilizado. Inclusive, na questionologia, a gente coloca de 1 a 5, né, qual a nota pessoal em relação à desenvoltura no emprego interassistencial das hidroenergias. No caso das hidroenergias das cataratas, quanto aos intermissivistas em geral, eu não posso responder, fica para cada um fazer a sua autoanálise. Agora, eu acho que ela pode ser mais bem utilizada não só com evocações esporádicas e dinâmicas, mas um próprio trabalho in situ, como a gente cita aqui. Ou seja, um trabalho mais local, in loco. Eu acho que isso daí também vale a pena pesquisar melhor a relação das cataratas com centrais extrafísicas, com a TENEPS da pessoa, com o FEX da pessoa, enfim. As paratecnologias de desassédio dizem respeito não só, a gente pensa em tecnologia muitas vezes com máquina, maquinário, e aí faz a transposição para o extrafísico. Não só isso, mas também técnicas e metodologias diversas de abordagem dos amparadores para com os assistidos, os amparados. Tem uma parte, para quem conhece as cataratas argentinas, ela se estrutura em basicamente 3 circuitos. O circuito superior, o circuito inferior e o trem. O trem que dá acesso, você pode ir a pé, mas a maioria das pessoas pega um trem para poder chegar à passarela da Garganta do Diabo, que é o Salto União, digamos assim, que é aquela principal cascata que aparece nas fotos, enfim. Então, naquele trem, centenas de vezes que passei por aquele trem, eu desconfio, porque eu senti isso repetidas vezes, o acúmulo de experiências me deu essa desconfiança, de que ali existe algum processo de limpeza, com uma espécie de lava-jato dos turistas naquele trem. Você passa pelo meio da natureza, uma paisagem até bucólica em alguns momentos. Em alguns momentos o pessoal fica menos ansioso para ver as cataratas, eles começam a observar mais a natureza em torno, a mata, e aí tem borboletas que passam, então eles começam a ter essa predisposição com a natureza, e ali eu sinto que tem algum trabalho de amparo que já mais ou menos limpa as pessoas. São mais ou menos 200 a 300 pessoas que vão no trem lotado. Então eles já mais ou menos limpam ali o pessoal, para quando eles chegarem na Garganta do Diabo, que é o ponto alto, o highlight da visita, ali eles vão ter naturalmente um processo de exaltação, até emocional, estética, e isso naturalmente, devido a essa exaltação emocional, se pode desencadear uma melhora energética dela. Então, acho que tudo isso ocorre ali e diz respeito às paratecnologias de desassédio. Otto, nessa experiência que você teve, você falou da questão do desassédio, mas o que você observa mais como benefício da hidroenergia, tanto em você quanto com as outras pessoas que você observou durante esse tempo? Eu acho que o contato ali da hidroenergia, ela potencializa a sua força presencial. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, eu acho que ela promove, tive a experiência, ela promove uma limpeza mesmo, uma parasepsia, digamos, do seu processo de energosfera. Então já são dois casos. E se você estiver consciente para as energias, porque a maioria do pessoal que trabalha ali, a gente até escreve aqui, o pessoal está inconsciente quanto a isso. Se você estiver consciente disso, você pode utilizar aquelas energias para poder você servir como um canal e absorver e reexteriorizar para as pessoas que estão em seu entorno, se você estiver com alguém visitando ali. Então, esses 3 eu acho que seriam aí benefícios da hidroenergia. Obrigada. Tem uma pergunta aqui para o professor Valdo. Aqui na premissa, o senhor coloca que o ideal é colocar o Trafor como sendo um megapensene, né? Como que a gente pode intensificar isso? Primeiro você vê qual é o seu perfil. Que talento que é que você tem melhor? Aquele que você tem mais facilidade para fazer uma realização positiva. Então veja esse caminho. Se não for esse o caminho, ele pelo menos está indicando uma vertente para você chegar no megapensene. Entende? Qual que é o chefe, Baltazar? Qual que é a melhor área dela aí que você acha? O flanco, o ângulo? Não, porque com ele nós vamos ver aí um pensamento de fora. É uma heteroavaliação. Eu acho que é a escuta.
Hein? A escuta terapêutica, quando a Thelma presta atenção e ouve uma pessoa, ela extrai Então dali. acabou. Então você aí, o seu processo é de análise. Fica de olho em tudo, analisa tudo. Agora, ó, essa análise não pode ser apenas teórica. Você tem que anotar as coisas, aquilo que você viu, aquilo que você pensou. Olha esse Serivaio Conjus, esse seu aí. Esse funciona direito. Entende? É uma saída. Isso aí eu estou dando um exemplo daquilo que ele vê. Quer dizer, você escuta e anota, registra. Então, vocês estão aumentando o seu processo cultural. Isso aí é importantíssimo, a parte intelectiva. Entende? Está melhorando os neuroléxicos, os dicionários cerebrais. Então, deve escrever isso tudo e manter a situação, para ficar em dia, senão não adianta. Agora, veja, não tem outra saída. É através de um trafor que a pessoa tem que chegar no mega pensene. Ela não vai arranjar um mega pensene genocida. Entende? Tem que ser a parte positiva. Entendeu? Otto, aqui atrás. Para corroborar aí com o holopensene do teu verbete, a chuva veio, né? Então nós estamos sob a égide da hidroenergia. Estava pensando nisso. Mas essa área, você sabe que tem também um aquífero, né? E o lago de Itaipu. O aquífero Guarani, sim. Exatamente. Mas ali na parafatologia, tu falas nos extrapolacionismos parapsíquicos. Eu gostaria de saber se tu já tivestes uma experiência nesse sentido, uma extrapolação nessas tuas 500 visitas no local. Eu tive uma que eu acho que foi bem interessante, quando, ano passado, foi meio do ano passado, né, quando o pessoal da IAC Nova York esteve aí, nós os levamos para as cataratas argentinas. E aí lá com eles, num dado momento, o pessoal que visita pela primeira vez, os estrangeiros sempre se impressionam muito. E aí, num dado momento com eles, eu tive um acesso muito forte ao holopensene dos Estados Unidos e senti um trabalho energético, um processo muito forte sendo feito lá. E do nada eu senti isso. Eu estava mais acompanhando eles, enfim, fazendo a de Cicerone. E aí depois eles falaram que realmente chegaram a fazer um processo de absorção e exteriorização das energias para tentar limpar o pessoal lá de Nova York, o pessoal que trabalhava lá com eles. Então, ali foi uma expansão das minhas parapercepções. Então, o tipo de extrapolacionismo que eu tive ali, e que eu tive, assim, pequenos ao longo desse trabalho como guia de turismo, foi extrapolações da parapercepção. Sim, energéticas, de energia, de ver, por exemplo, sentir mais um processo de consciência com as pessoas, tem esse tipo de coisa, uma clarividência, ver a aura da pessoa, coisas que normalmente eu ficaria mais desligado para isso, não prestaria tanta atenção, mas nesse sentido. Agora, eu botei aqui também porque não é só a minha experiência. Eu admito que qualquer pessoa que tem um contato intenso seja algumas vezes por semana, contato intenso chegando até a se molhar literalmente lá. Ela é capaz de vivenciar extrapolacionismos. Aí deve ter outras experiências aí também, que não só a minha. Com certeza, obrigada. Otto, aqui Oswaldo, detrás de você. Sim, sim. Eu gostaria de te perguntar um pouquinho a respeito dos dados que você está fazendo referência na fatologia. Na quarta linha, você diz a escassez de dados técnicos confiáveis sobre as cataratas do Iguaçu, e a continuação você diz a dissonância entre os dados disponíveis. Você poderia ampliar esse conceito? Claro, claro. Veja bem, escassez de dados técnicos confiáveis. Quando eu falo dados técnicos, eu me refiro a dados de pesquisa. Eu não encontrei, e tem aqui eu falo lá da Biblioteca de Turismo Frederico Engel, eu não encontrei nenhuma fonte técnica de pesquisa, seja de qualquer área, seja da hidrologia, seja da geologia, seja do processo de fauna e flora. Fauna e flora tem um pouco no plano de manejo do Parque Nacional, mas aí não aborda as cataratas em si. Então não tem dados técnicos confiáveis. O que tem é
folhetos, brochuras, mais de divulgação do que de outra coisa, e aí é por isso que eu cito aqui, eu conversando até com o bibliotecário dessa biblioteca de turismo e pensando, vendo as fontes que eu tinha disponível, eu vi que talvez a mais confiável seria a da, não confiável, mas talvez de referência, o inventário da oferta turística de Foz do Iguaçu. Agora, qual que é o problema? Em cada livro que você vai, você tem uma fonte diferente. Uns falam, por exemplo, que a altura, eu botei 80, tem uns que falam que é 82, tem outros que falam que é 72. E nunca ninguém mediu isso de verdade. E aí, como é que você fica? Então, você fica meio no escuro. Então, por isso que tem uma dissonância entre os dados disponíveis. A mesma coisa na relação da vazão. É uma vazão média, mas os picos da vazão e a modulação da vazão, isso tem poucos dados. Aí o pessoal tem que recorrer aos dados da Copel, devido às hidrelétricas, pequenas centrais hidrelétricas que tem ao longo do Rio Iguaçu, tem 5 delas antes dele chegar aqui nas cataratas. Aí eles vêm lá na barragem, eles fazem a medida para dar o fluxo do rio. Mas até chegar aqui deve ter alguma alteração, enfim. Então isso tudo é para mostrar que realmente... Outro dado aqui muito importante, 275 quedas. Esse é terrível, porque isso daqui eu coloquei como referência, que é o dado que é mais utilizado em todos os processos de propaganda turística, enfim, até da Secretaria de Turismo. Porém, o que é, de fato, uma cascata? A conceituação de onde começa e onde termina uma outra, se tem só uma brecha dividindo duas, e aí se você tem uma cheia, duas se juntam, se tornam uma só, e aí na seca elas se separam, então qual que é a média, baseada em que vazão? Então isso tudo deixa você no escuro, por isso que eu coloquei isso. Algumas têm alguns nomes, Salto Floriano, Salto Deodoro, Salto União, que é o da Garganta do Diabo. No lado da Argentina eles gostam muito de colocar nomes, principalmente dos guarda-parques, enfim. Algumas, mas não chega a 275. Eu gostaria de te dar uma referência, certo? Que é o INA, Instituto Nacional da Água, na Argentina. Esse é o instituto que tem vamos dizer assim, a função, eu tive contato com eles, faz alguns anos aqui no ano 98, que teve grandes inundações nesta área. Justamente nós tivemos um problema muito sério de comunicações, estou dizendo quando eu trabalhava ainda na Argentina. Eles justamente têm a função, tá, de vamos dizer assim, de pesquisar e de controlar todo o que tem em relação com os vazamentos de água de todos os rios dentro da Argentina. E naquele momento eles tinham um estudo muito apurado a respeito do que estava acontecendo justamente com a grande chuva que nós estávamos tendo aqui naquele ano, tá? Simplesmente como referência. Agora, o que eu queria tratar com você sabe que nós estamos aqui com o negócio de fazer o hotel e o megacentro cultural. Essas duas coisas estão totalmente relacionadas com o tema turístico e nós estamos entrando aí através da museólogas e tudo mais, com todo esse aspecto como para que, logicamente, ampliar o conceito vamos dizer assim, de Iguaçu como polo turístico de Cataratas ou de Itaipu, ampliar para um aspecto totalmente cultural, justamente com o megacentro. Uma das que nós levantamos dentro desse panorama, vamos dizer, é justamente as estratégias que você fala aqui, justamente de estratégias que se tem com o turista. Eu estive vendo esse tema de como é conduzido no Brasil, certo? Ou seja, qual é a estratégia que se está utilizando aqui no Brasil e qual é a estratégia que se está utilizando na Argentina. E notei uma similitude, não muito boa, por certo, mas eu gostaria da tua opinião, que cada vamos dizer assim como se diz em português, puxa a sardinha para a sua brasa. Certo? Puxa a brasa para a sua sardinha. Então vamos ao contrário, puxa a brasa para a sua sardinha. Porque primeiro é a estratégia, né? A estratégia. E esse é um fato, certo, que nós estávamos achando muito pouco inteligente, porque cada diz o fato de conhecer o seu lado. Tudo dizendo ambas partes atuam do mesmo jeito. Olha, o negócio é conhecer do lado de aqui, sem apreciar que nós teríamos um momento considerado do tempo de permanência
do turista se tanto de um lado como do outro trabalhassem com a ideia de visitar ambos lados da catarata, já que são vamos dizer assim, a panorâmica das cataratas são totalmente diferentes, sendo as mesmas cataratas, ou seja, são duas experiências e duas paisagens diferentes, totalmente complementares. O que você acha a respeito disso? Eu quero entender a estratégia que você se referia. O que você quer saber exatamente? Você diz da estratégia de recepção de visitante, Oswaldo, é isso? Você está dizendo o quê? De tornar tanto o megacentro um atrativo turístico e como operacionalizar isso? É isso que você está perguntando? Não. Estou falando das cataratas, por enquanto. Ah, tá. As cataratas, o que eu vejo é o seguinte, claro, essa rivalidade Brasil e Argentina, aos poucos ela está sendo superada. Veja bem, um exemplo concreto disso foi a eleição recente das cataratas. Tem um aspecto midiático fortíssimo, é um business, é uma indústria isso, ok. Porém, eles mais ou menos trabalharam juntos, o Brasil e a Argentina, nessa divulgação. Então já é um passo à frente. Veja, se você não arruma dentro da sua casa, os próprios brasileiros, o pessoal da indústria do turismo aqui em Foz mesmo, a partir de 2007, começaram a trabalhar com o que eles chamam de gestão integrada do turismo. Porque cada um, dentro da própria Foz do Iguaçu, como você falou, puxava a brasa para a sua sardinha. Então você tinha os hoteleiros, você tinha o pessoal das agências de viagem, você tinha as grandes instituições. A grande jogada foi Itaipu. Quando Itaipu colocou na sua missão, enquanto empresa, enquanto grande empresa, colocou como missão a promoção do turismo, tudo mudou. Aí ela entrou então no jogo, botou muito dinheiro, tá? E ela patrocina a maior parte das ações promocionais, de divulgação, entende? Inclusive na figura hoje do assistente de comunicação social, que está tendo uma abertura muito forte aí na cidade. Isso tem repercussões, inclusive políticas, mas então já começa a sair para um outro lado. O turismo dá essa projeção. A questão é, aqui em Foz parece que o pessoal começou a se organizar mais para trabalhar com o turismo, porque eles viram, bom, se nós nos unirmos, todo mundo ganha mais. Foz do Iguaçu, você vê, eu fiz uma pesquisa para o meu MBA nos hotéis da cidade. Eu pesquisei 40 hotéis, 40%, que são mais ou menos 100 hotéis, 100 unidades hoteleiras aqui em Foz do Iguaçu. Dessas 40 que eu pesquisei, que é uma boa amostra, permite você generalizar os dados, você tem que 2/3 são empresas familiares, administradas de maneira familiar. Porque a empresa pode ser familiar e você administrar de modo profissional. Então elas são administradas de maneira familiar. Então isso mostra um pouco o processo de amadorismo do ponto de vista de administração, do ponto de vista de business mesmo, de negócios, e de fazer o negócio crescer e se desenvolver. Então isso é um dos gargalos para Foz do Iguaçu, ou seja, passar por esse processo. Isso tudo vai se refletir no turismo. Agora, eu vejo progressos. E aí no que você diz respeito a Brasil e a Argentina, você tem algumas dificuldades aí de fato. E aí o que acontece? Você precisa unir os interesses em torno de um objetivo comum. Essa eleição das cataratas como maravilhas foi um objetivo comum, porque eles imaginaram, bom, isso vai incrementar a visitação, vamos ganhar mais, então vamos trabalhar juntos, os dois ganham, porque afinal é um destino só. Exatamente isso. É um destino só. Então tem que trabalhar desse modo. Agora, em outros casos você não vai conseguir. A gastronomia de Porto Iguaçu nunca vai se juntar com a gastronomia de Foz do Iguaçu, porque eles são concorrentes. Pessoal que vem de Curitiba, muito turismo rodoviário que eles falam, que vem de carro até aqui, para poder então, eles vêm até aqui e vão achar muito mais bacana jantar na Argentina. Ah, eu fui jantar na Argentina e tomo um vinho, tomo um bife de chouriço, do que jantar no Brasil. Então nesse ponto vai ser difícil uma união. Do outro lado fazem a mesma coisa, só que visitam deste lado daqui. Ou seja, eu acho isso totalmente positivo, porque em definitiva não é a mesma coisa, ou seja, se eu não me retifique se eu estou errado. Eu acho que o tempo promédio que mais ou menos estava se estabelecendo era de 36 e no máximo 40 horas do turista aqui em Foz do Iguaçu ou em Iguaçu, certo? Estamos falando de aquele turista que está chegando internacional, principalmente, certo? Qual é a questão? A questão é dar mais oferecimento para que, justamente, se eu faço com que ele conheça só de um lado, certo? É uma questão. Mas se eu faço com que ele conheça de ambos os lados,
com certeza é mais um dia, são mais 24 horas. Sem dúvida. Fica entre 2 e 3 dias, é o que o pessoal diz. Agora você tem outros problemas que vão muito além disso daí que a gente está falando. Pega as aduanas, por exemplo. As aduanas têm um projeto para recuar a aduana argentina 50 quilômetros adentro e liberar esse fluxo aqui, Porto Iguaçu, Foz do Iguaçu e tal. Mas você tem, por um lado, problemas ali de heranças até militares, aquela aduana lembra muito uma herança militar. O Brasil quis seguir o exemplo e quis controlar tudo, criou aquelas casilhas, né, você teria que passar com carro. Esses dias agora eu fui para a Argentina e tiraram. Ou seja, mas gastaram dinheiro ali e depois não deram continuidade. Então, tem algumas razões, e às vezes eles alegam razões de Estado, que vão além do processo turístico, ainda mais numa área que pertence, muitas das questões políticas estão na competência da União, já não está mais na competência do município nem do Estado. Então, é uma questão muito complexa trabalhar com o turismo aqui, devido a essa questão de fronteira, ou seja, é muito complexo, tem que sentar e ver com calma todas essas variáveis. Agora, eu acho que o negócio está caminhando, está positivo sim. O fato de que eu já tinha conhecimento de várias feiras internacionais de turismo, que Brasil e Argentina estão fazendo apresentações conjuntas, né? Exato. Na mesma feira, no mesmo local, no mesmo stand, eles fazem as apresentações conjuntas. Exato. Isso é uma questão totalmente positiva, né? E agora eles têm também a feira, o salão de turismo aqui em Foz do Iguaçu, que acontece todo ano no meio do ano, em junho, junto com uma programação científica, apresentação dos trabalhos científicos. Eles tentam sempre unir com o pessoal ali de Porto Iguaçu. Tem um instituto tecnológico que forma o pessoal para as operações do turismo, né? Hotelaria, gastronomia, enfim, guiada. Então isso daí está funcionando. Para outra oportunidade vamos falar do Megacentro a respeito disso. Sim, sim. Agora, o que eu vejo mais importante é aproveitar as lições úteis, aquilo que deu certo. Seja para a Argentina, seja para o Paraguai, seja para o Brasil, Foz do Iguaçu e o processo federal em Foz do Iguaçu. Uma das coisas que eu não pode esquecer, para a lição ficar, é o seguinte: foi a hora que viram os ligeirinhos, que eram os ônibus lá de Curitiba, que eram ótimos, então dão certo, etc. Tal. Então, na mesma hora, se entusiasmaram com aquilo, não pensaram nada, e trouxeram 11 e colocaram aqui em Foz. Algumas semanas depois, eles levaram tudo de volta. Eles não pensaram no calor que tem aqui em relação a Curitiba. Aqui não tem a umidade de Curitiba, que precisa daquilo, e tem um calor muito maior. Então, ninguém entrava nas estações de ligeirinho, porque fazia calor demais. Então, isso tudo nós não podemos esquecer para fazer a aplicação das coisas aqui. Eu comecei a rir quando eles trouxeram isso. Falei assim, não vai durar um mês. E realmente não durou. Algumas semanas depois começaram a falar, daí a pouco a pouco eles levaram 16 de volta. Entende? Agora aqui, a civilização só chegou ao nível tecnológico e científico de hoje graças aos reurbanizadores. Sem eles ainda estariam na era das cavernas. Penso se a reurbanização parasse agora, em poucas décadas a civilização voltaria à Idade Média, dominada por ditaduras brutais e fanáticos religiosos nos modos do Talibã. Poderia explicar mais sobre a reurbanização? Não há dúvida que é isso mesmo. Agora, a reurbanização está fazendo um trabalho de maior profundidade, de maior alcance, a abrangência maior. Então, eles estão olhando todo o processo do ponto de vista extrafísico, porque tudo que tem aqui é apenas caricatura do processo extrafísico. Então, melhorando de lá para cá, a tendência agora vai ser melhorar a Terra. A Terra nunca mais vai ser do jeito que era antes. Agora, o problema é esse, a gente não sabe, nesse período de transição, de implantação da reurbanização grande, quanto tempo vai demorar, como é que fica isso, de que modo que está, quais são as escalas, os períodos, os patamares desse desenvolvimento. Isso tem que ver. Agora, ao verbetólogo. O nome Garganta do Diabo não é uma evocação negativa? Pode haver interferência no holopensene, apesar de toda a energia e beleza do lugar? É bom você falar que já houve acidentes horríveis por causa dessa história aí. Matou uma porção de gente lá no safari.
Tanto o mais recente foi do safari argentino, teve um problema ali. E os problemas ali que acontecem, eu sei disso que aconteceu no lado brasileiro, no lado argentino, a grande carga horária de trabalho aqui, o pessoal é submetido, os pilotos e tal, e aí eles começam a ficar estafados e trabalham de qualquer maneira, e aí acabam não seguindo as consignas de segurança, e aquilo vai de qualquer maneira, e aí acaba dando acidente, como já aconteceu, tanto do lado brasileiro, a empresa do lado brasileiro, quanto a empresa do lado argentino. O mais recente foi do lado argentino, morreu 2 turistas. Então, realmente é um aspecto bem complicado. Agora, importa distinguir, Garganta do Diabo é o nome que eles dão para falha geológica. A catarata em si é Salto União. E aí, união justamente porque ali figura a união entre o Brasil e a Argentina, se dá através daquele salto. Veja, ficou na história, o pessoal já faz propaganda assim, e acabou ficando. Agora, você sabe que uma vez teve uma polêmica de uns evangélicos que queriam transformar aquilo para a voz de Deus. Eu sei dessa história. E aí eu não sei qual que seria pior. Quando eles começaram a falar, eu falei assim, até é bom mudar mesmo isso aí. Né? Seria bom. Seria bom colocar um nome de índio, qualquer coisa nisso. Na ocasião, eles me perguntaram, falei assim, deve pôr um nome indígena. Uma outra coisa, como é que estão os helicópteros aí? Ainda tem aquela turma de helicóptero que roda para a gente ver as cataratas? Tem? Está funcionando tudo? Até onde eu sei está funcionando. É? Sim. Hoje não, porque está chovendo, por exemplo. Você sabe que uma vez me convidaram gratuitamente para eu ir, né? Agora, na hora que eu fui subindo lá, apareceram os japoneses, eles começaram a tirar fotografia comigo o tempo todo. Então, praticamente não viram as cataratas. Entende? Agora, eles rodaram tudo, mostraram com calma os locais da catarata, tudo direitinho. Você sabe que você pode virar atração turística facilmente, né, professor? Não, Facinho. meu negócio, os japoneses gostavam por causa da barba. Eu estava todo arrumado, estava de paletó, gravata, tudo acertado, sabe? Então eles pediram, você sabe, o japonês anda com a máquina. Anda com a máquina para tudo que é lado. Então foi um tal. A hora que um pediu, todo mundo queria. As moças, o povo, tudo japonês, subiu. O que é bom é o seguinte, que a hora que entrou no helicóptero não cabia tanta gente. Era menos. Mas lá dentro eles continuaram tirando da gente dentro do helicóptero. Mas então você chegou a andar de helicóptero? Eu fui, vi tudo com calma, para eu poder falar aqui. Fazer propaganda, eu fiz. E o que você achou do processo? Agora, na ocasião, estava muito seguro. Todo o trânsito que eu fiz, o perímetro que eu andei e tal. E eu sou especialista nisso porque eu filmei New York durante anos que eu fui lá de helicóptero. E lá é o seguinte, quando você podia alugar o helicóptero todo, era uma nota para 40 minutos. Eu ia com eles faziam 1h30. Eu filmava, por exemplo, a Estátua da Liberdade, assim, ó, na cara dela, juntinho. Eu fiz muitos documentários disso aí. Entende? Outra coisa, o helicóptero no meio dos prédios, para ver como é que era, os grandões, tudo como é que era. Outra coisa, a queda do sol, pouco antes do crepúsculo, nos edifícios. E eu fazendo filme, tipo alemão, sabe, Chavael e outros mais especializados na ocasião, para ver o colorido da luz nos edifícios. Teve um filme desse que foi o máximo. Você está entendendo? Alto nível. Então, tudo eu fazia com helicóptero. Com helicóptero. Aqui então, eu fiquei bom nesse negócio de trabalhar com máquina no helicóptero, entende? Mas aqui você não chegou a filmar, não? Não cheguei a filmar porque eles queriam só que eu fosse, visto as coisas. Agora, eles não esperavam que tivesse os japoneses. Os japoneses juntos. Todo mundo começou a rir daquilo, ficou por isso mesmo. Mas a turma boa, japonês, bem arrumado, uma equipe enorme. Todo mundo querendo subir no helicóptero. Não, e essa empresa só aqui... havia um helicóptero na ocasião. Só havia um... Não, hoje eles têm vários. Eles têm até uns de 7 lugares que fazem como você falou. Você aluga todo o helicóptero, mas eles fazem um percurso mais longo. Esse, para sobrevoar as cataratas... Para mim, eles estão imitando New York. New York é que é especialista. Provavelmente, Porque eles têm dois. Eu fui lá no processo lá de New York durante vários anos, em várias viagens que eu fiz. Eu filmava, entende? Eu filmei, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a ONU, a beira do Rio, o Hudson, um monte de lugar desse, eu filmei tudo.
entende? De pertinho, entende? Agora, eu parei de ir no helicóptero lá, o dia que caiu um helicóptero lá, em New York. Então eu falei assim, então já não é mais a minha turma que trabalhava com isso, porque com o tempo eu fiquei até conhecendo quem trabalhava, como é que era. Eu não sei de nenhum acidente que tenha ocorrido aqui com essa Aqui empresa. de helicóptero eu também não vi nenhum. Essa empresa, inclusive, ela tem uma certa, ela é um grande player, como eles falam aí no mercado, ela atende a Petrobras e tal, ela tem operações no Rio de Janeiro, turísticas também. Não Agora, fica eu só acho que falta uma coisa só com eles, falta comunicação. Eles fazem pouca propaganda do processo. Tem gente que chega aqui, eu pergunto, eles não sabem disso. Ele não sabe. E tem gente que às vezes deixaria aí, porque de helicóptero é muito bacana você ver o negócio de cima, não é igual um avião quando você chega. Nada a ver. Ele chega direitinho, você vê tudo, é impressionante. E é impressionante. Agora, como o povo hoje está todo mundo de celular, filmando e fotografando tudo, vale a pena ir. É impressionante. Eu tive duas experiências que foram Eu muito... não sei qual o preço, está muito caro. É porque faz um tempo que eu já não trabalho mais como guia, né, professor? Mas na época era $100 o voo de 10 minutos, que aí era esse de 10 minutos que você sobrevoa as cataratas, e aí o outro você fechava o helicóptero todo. Aí eu acho que dava R$1.500. Acho que é o Agora, 800 a como $1.000. está hoje o preço disso, está favorável? Porque o que eu vejo é o seguinte, é muito pouca divulgação que eles fazem do assunto. E de fazer mais. Professor Valdo, aqui no B, eu até comentei com o Otto ontem que eu fiz a minha pesquisa, a dissertação do mestrado foi com as concessionárias do Parque Nacional. E a LSU é uma delas que a gente pesquisou, eles estão hoje focando na ISO 9000. Eles querem melhoria da qualidade e da segurança do transporte. Então, assim, mais para frente, provavelmente eles vão investir no marketing, mas realmente não tem nada de marketing, eles não tem um departamento de marketing, não. Mas está errado. Turismo tem que ter, né? É marca. Turismo é marca. Aí eu queria aproveitar, Otto, na página 3, você colocou ali a fobiologia, a parapsicofobia. Eu queria que você fizesse uma correlação desse item com o verbete. Porque o que acontece? A pessoa que vai nas cataratas e tem esse processo de parapsicofobia é aquela que, aí já que a gente lá está na fronteira com a Argentina, é aquele que não creem nas bruxas, pero que ela sai, né? Então aqui a pessoa, ela vai ter um processo de fobia, então mesmo em contato com as energias intensas, ela não vai sentir nada, ela vai ser inconsciente, aquilo que a gente falava da inconsciência do pessoal que trabalha ali. Eu associei com isso daqui. Entende? Então, a parapsicofobia, o pessoal que tem a verdadeira fobia de experimentar, com alguns colegas, alguns até eram mais abertos para isso. Outros não, já rechaçavam de pronto. E o pessoal que então tem praticamente uma fobia contra qualquer tipo de autoexperiência no fenômenos, né? Tanto com energia, fenômenos anímicos, parapsíquicos, enfim. Eu vejo que é um problemão, porque eles estão perdendo tempo. Eles trabalham lá o dia inteiro, todo dia. E poderia ter algum desenvolvimento maior se eles estivessem atentos quanto a isso. Então vale a pena chamar atenção. E isso estaria relacionado com o que você colocou dos mitos do desenvolvimento parapsíquico? Perfeito. Tem tudo a ver. Que são pessoais, né? Cada um alimenta o seu, né? O mito de desenvolvimento parapsíquico. Então, por exemplo, as energias são sutis até certo ponto. E às vezes o mito que a pessoa pode alimentar é que ela quer sentir uma coisa, um espetáculo, um show, quer ter tipo uma iluminação, uma luz descendo do céu iluminando ela, para aí ela sentir, não, realmente existe isso. E são coisas sutis do dia a dia, precisa prestar mais atenção, né, refinar a atenção do que qualquer outra coisa. Então, tem a ver aqui. Legal, obrigado. De nada. Professor, quando o senhor fala aí o passeio do helicóptero, o senhor não vê nenhum risco, a gente que mexe com energia e tal, essa questão da ectoplasmia, esse troço todo, o senhor não vê risco nisso? Se o processo é muito firme, a empresa é boa, eu não vejo nada disso. Eu só sou contra o safari. Esse aí eu nunca fui e sempre combati isso. Porque às vezes trabalham demais, é como o Otto falou. Trabalham demais, a pessoa está estafada, acaba acontecendo acidente. Já houve acidente que matou gente aí. Sim. Negócio sério. Eu não estava aí na ocasião. Entende? Eu não vi o processo do acidente na época. Não pude seguir, eu estava fora do Brasil. Mas é nesse período já que nós viemos para cá.
Agora, esse safari era muito assim, safado. Quer dizer, não tinha muita infraestrutura, mas atualmente parece que esse trabalhar tem infraestrutura, está mais sério, não é isso? Mas é preciso de ver isso. Esse é perigoso. Essas cataratas lá, onde tem esses saltos, são perigosas. Ali, de uma hora para outra, pode vir lá, se estiver chovendo nessa época que chove, de uma hora para outra o negócio aumenta, vai tudo, eles não esperam. Esse eu evitaria. Esse eu evitaria. Passeio de barco eu evitaria. Melhor. E às vezes os próprios turistas pedem para arriscar mais, né? Com emoção. Com emoção ou sem emoção. Agora, outra coisa, tanto o Brasil quanto a Argentina, eles melhoraram a infraestrutura de observação. Os mirantes das cataratas são muito melhores do que eram antigamente. Isso tudo eu mesmo me bati com isso, falei publicamente e andou melhorando muito. No início isso era muito precário. Hoje já não é mais assim. A coisa é mais séria. Eu acho que tem muito mais segurança do que antigamente. Tem, sem dúvida. Não foi só o Brasil, não. A Argentina, às vezes, dá mais valor para o processo das cataratas do que o Brasil. Não. Entende? Eles dão mais valor em matéria de infraestrutura. Olham mais detalhes e outras coisas mais. Até porque o Parque Nacional Argentino, ele exige mais isso. Ele tem uma estrutura muito maior. Então ele exige um cuidado maior do ponto de vista de estrutura. Não sei se você conhece lá, o Parque Argentino ele é bem maior, ele exige mais cuidado. Não que o brasileiro não exigiria, mas realmente o pessoal faz um trabalho bom, até onde eu observei os turistas sempre também elogiaram esse ponto de vista. Agora aqui, o senhor comenta em atingir 100 anos de vida. Moro numa cidade com 110 mil habitantes. O índice de morte é alto. Temos em média 70 pessoas com câncer entre 45 a 60 anos. Estou realizando uma pesquisa e observei a dificuldade da população em romper essa média de idade. O senhor pode comentar? Olha, seria bom você estudar, que tem muitas cidades aí que o povo é mais centenário. É preciso olhar nessa cidade o que é que tem. Ela é de São Paulo, a cidade. Tem que examinar aí o que é que tem de errado. Como é que é a água, como é que é a área, como é que é o processo sanitário da cidade, como é que é isso, o processo, por exemplo, de infraestrutura, né, de esgoto, lixões, isso tudo aí prejudica. O ar da cidade, a poluição, precisa examinar isso tudo. Agora aqui, Alverbetólogo. Em Sinergismologia, página 2, terceira linha. Poderia abordar o sinergismo TENEPS, Cataratas do Iguaçu? A Cataratas do Iguaçu, enquanto, na nossa proposta aqui desse verbete, enquanto um biovórtice de energia, especificamente de hidroenergia, ou seja, um chakra da terra, em outras palavras, a pessoa fazendo TENEPS, consciente de que ela pode ter esse, vamos dizer, esse aporte, ou que ela pode ter esse recurso, isso pode potencializar muitas vezes o processo da TENEPS dela, tanto pré-TENEPS também. Entende? Então, isso daí o que acontece? A pessoa estando consciente disso e mantendo um rapport constante com as cataratas do Iguaçu, acredito que isso pode potencializar a TENEPS dela. Então, aí que reside a natureza desse sinergismo TENEPS Cataratas do Iguaçu, devido ao processo energético. Agora, em Crescendologia, página 3, quinta linha. Poderia expandir o crescendo abordagem mecanicista, abordagem sistêmica, paradigma consciencial? A abordagem mecanicista é a divisão das cataratas em saltos. Aqui é o salto Adão, aqui é o salto Eva, aqui é o salto fulano, ali é o salto cicrano. Então, essa é a abordagem mecanicista, clássica. A abordagem sistêmica é a abordagem dos índios que ficavam ali. Os índios guaranis, caingangas e por aí vai. Para eles não tem essa divisão, eles não encaram assim, tudo é uma coisa só. Que faz sentido, é o óbvio, né? E o paradigma consciencial é a nossa proposta, já o processo de vórtice de energia e já engole isso tudo, já vai por cima. Tinha os carimãs, né? Carimanca. Otto. Você sempre cita os carimãs. O carimã é dos mais fortes aqui. Alverbetólogo, em Parafatologia, página 2, 14ª linha. Expandir, por favor, o encaminhamento de consciência a Comunex Interlúdio, facilitado pelo manancial de hidroenergias. Poderia relacionar de forma mais ampla
a Comunex Interlúdio, a Tríplice Fronteira, o turismo internacional e as possibilidades assistenciais envolvidas? Então, vamos lá. A exteriorização de energias, você, por exemplo, está escado, ok? Você está escado, está com algum processo de consciência, ou então até algum assédio, uma consciência está danada da vida e quer assediar. Então, a pessoa com um processo de exteriorização de energias, ela consegue acalmar aquela situação, acalmando aquela consciência, e assim, então, há uma predisposição dos amparadores intervirem e encaminhá-la. Aqui o que acontece, principalmente ali pelo fato do interlúdio estar situado naquela região acima, na parageografia acima das cataratas, acima do Parque Nacional, e, se for o caso dessa consciência ir, ou seja, ser encaminhada a Comunex Interlúdio, o manancial de hidroenergias, devido justamente a essa questão de você exteriorizar energias, da abundância de energia, facilitar esse deslocamento da consciência, facilitar o encaminhamento, seja através, inclusive, de trilhas energéticas, isso tudo, então, pode ocorrer, pode ser facilitado. Então, a Cataratas do Iguaçu, ela é uma grande facilitadora de processos assistenciais em geral, entre eles, o encaminhamento de consciência da Comunex Interlúdio. A segunda parte, fazendo um paralelo, ou seja, uma relação, melhor dizendo, com a Tríplice Fronteira, eu prefiro chamar de Metrópole Trinacional do Iguaçu, que aí a gente não foca tanto na questão das divisões em si, né, da União. Então, a relação com a Metrópole Trinacional do Iguaçu, a relação com a CCCI, eu acho que ela é fundamental, porque aqui, como a gente estava falando com o Oswaldo, e eu até coloco aqui na fatologia, as cataratas, então, ela é uma união prática do processo do Brasil e da Argentina, que, inclusive, é a base aqui nossa do processo de união latino-americana maior, que são os dois países que têm maior relevância econômica, e todos esses processos de integração começam com o processo econômico. Você tem também, inclusive, o Paraguai. O Paraguai, ele sempre vem na esteira desse processo de marketing turístico, se aproveitando disso. Muitos brasileiros que vêm aqui a turismo vão no Paraguai. Então, para o Paraguai, para a Cidade Leste especificamente, é muito importante essa questão das cataratas do Iguaçu. Então, aí você já vê um aspecto prático. Agora, o aspecto assistencial das energias, ou seja, eu vejo que as cataratas, elas acabam vitalizando toda essa região, assim como um chakra seu no seu corpo, na sua fisiologia, ele vitaliza os órgãos adjacentes, a mesma coisa com as cataratas do Iguaçu, ela vitaliza toda essa região. E para aqueles que estão conscientes quanto a isso, sabendo usar isso com consciência, com uma abordagem assistencial, pode dinamizar isso. Otto, uma pergunta, desculpa interromper. Você comentou os dados técnicos confiáveis, que às vezes tinha dificuldade, os que têm serem confiáveis. Você sentiu necessidade de alguns dados que não tem publicado, ou algumas outras informações extras para fornecer para os turistas? Já me perguntaram a velocidade com que cai as águas. Eu ia fazer uma pergunta justamente parecida com isso. Eu ia te perguntar qual a pergunta mais absurda ou diferente, porque os turistas perguntam muitas coisas. Eu vi já um livro de um geólogo argentino, Geologia das Cataratas. Ele é vendido lá no lado argentino. Ele chega a alguns cálculos, e ele chega que eu fiz mais ou menos a 11 metros por segundo, um negócio assim. Mas, enfim, não é tanta confiabilidade, não posso me basear nisso e sair propagando aos quatro ventos. Então, isso tem que ir com calma, até porque falta estudos. Ele fez de um caráter muito pessoal, né? Não é uma equipe de estudos realmente comprometida. O pessoal está comprometido, em primeiro lugar, em fazer uma equipe de marketing, vender as cataratas e ter cada vez mais visitantes. Uma questão, trocando ali, parafatologia. A primeira linha, os trabalhos energéticos dos intermissivistas in situ. Eu não entendi ali. In situ no local, no sítio, no local. Poderia ser in loco. Ou seja, com a divisu. Divisu. Isso aí. Divisu. Ou seja, divisu. Ok. Podia fazer um trinômio, né? In situ, in loco, divisu. Obrigado. Agora, ó. Eu queria só dar uma geral aí para essa turma que não conhece bem, principalmente os sabe, a distância, o teletertuliano. Eu vou falar aqui o que é que tem Foz que é atrativo atualmente. Não são todos, eu vou falar aqueles que têm.
Aqui ó, tem 3, 6, 9, 12, 16. Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira, Cataratas do Iguaçu, Itaipu Binacional, Unila, Mercosul, Cone Sul, turismo. Nós temos aqui um aeroporto internacional em Foz. Parque Nacional, Cognópolis, Interlúdio, Mega Comércio Paraguai. Meus parentes vêm visitar a gente. Primeiro eles vão à Cidade Leste, depois vêm conversar comigo. Conscienciologia, Maravilha Terrestre. Qual que é a maravilha nossa aqui? É a 7ª, 8ª, não sei qual? Está entre as 7, não sei qual a ordem. Pois é, a ordem também eu não sei. Agora, aqui foi o Guarani, integração latino-americana. Só aqui tem 16 coisas que atraem. Essa cidade não é igual às outras. A Cognópolis não é um bairro igual aos outros. Tudo aqui é diferente. Nós somos internacionais no tapa. Em 8 minutos você está em outro país. Então, veja, todo mundo aqui tem passaporte. Como é que fica? Isso é um negócio muito sério. Agora, veja, tem mais coisa além dessa. Eu fiz aqui, tudo aqui na minha cabeça, 16, no tapa. Entende? Eu acho que isso é importante, viu, professor? Não só para o pessoal de fora, mas às vezes para o nosso pessoal. Sim, mas a turma de fora tem que saber. Não, eu isso. digo por quê? Porque... Quem nunca veio aqui, você está entendendo? Uhum. Quando vem, no início aqui, que nós estávamos criando o CIAEC, tinha 19 pessoas conosco. Um dia chegaram as pessoas, eu falei assim, olha, vamos levar esse povo todo para a Catarata do Iguaçu. A maioria não conhecia nada, todo mundo no jejum, não sabia nada. Aí eu falei assim, vai uma pessoa com cada um, marcação por ônibus. Se vão 19, tem que ir 19 para tomar conta, porque ninguém sabe o que vai dar com esse povo. Entende? Foram 19 pessoas que haviam aqui, as 19 levaram 19 visitantes. Não, mas eu lembro como se fosse hoje. Você lembra desse negócio? E eu brigando, olha, põe gente nisso. A questão também, porque, pelo que você falou, o fato da gente aqui estar nessa região trinacional, você vivencia, você queira ou não no tapa, como você falou, um processo do universalismo. Então aqui muita gente reclama, Foz não tem cultura, muita gente nossa, isso que eu estou te falando, que vem para cá e quer... Uma você coisa faz que eu a acho que cultura seria aqui. bom a gente falar também é o seguinte, por exemplo, um hotel igual ao Hotel das Cataratas não tem em qualquer lugar no mundo. E outra coisa, restaurantes igual que tem em Puerto Iguaçu e perto lá das Cataratas na Argentina também não tem em qualquer lugar no mundo. Vamos pensar bem nisso. Hoje são restaurantes de tirar o chapéu. Agora, um hotel, por exemplo, igual o Hotel das Cataratas, eu conheço porque eu já estive lá, temporadas e temporadas. No início, a minha casa aqui era o Hotel das Cataratas. Agora, o que é que se passa? Hoje, eles estão com uma infraestrutura muito superior ao que era há 15 anos. Tudo mudou. Então, a pessoa que vem ao Hotel das Cataratas e vê o ambiente aqui, ela vai querer ficar aí ou voltar aqui, é inevitável. Uma outra coisa, a primeira vez que eu vim aqui, há muito tempo, foi antes de trazer o processo, eu vim com os americanos. Então, a hora que eles chegaram lá, eu falei assim, olha, se alguém, isso é americana para mim, na frente de todo mundo, se alguém me falar em qualquer catarata, em qualquer lugar, em qualquer água, eu vou brigar com a pessoa. Sou americana, devido ao processo lá daquelas cataratas que eles têm, Niágara. Não adianta nada, aquilo não dá para... A americana falou, não, mas que vergonha. Ver isso aqui. Isso há muitos anos. Isso era antes da infraestrutura que nós temos aí hoje. Val, aqui no mar. Olha só, quando a gente veio para cá, você fala que ainda não tinha interlúdio. Não. Tá. A partir de... Mas, interlúdio desse século. Não havia interlúdio ou não havia uma comunidade extrafísica não, ainda não tinha, associada a cataratas? Não. Nada. Eles iam fazer a hora que, dependendo da circunstância, a infraestrutura que a gente fizesse aqui. E a partir de que momento? A interlúdio foi instalada oficialmente nesse século. Quando? Ela tem
uma dezena de anos, mais ou menos. A pergunta é quando? Você sabe a data? Isso é assim? Não, faz num igualzinho dia para não, o porque eles outro? estavam dando tratativa, estudando como é que era, de que jeito que é. Agora, a Interlúdia, ela nasceu devido ao processo do pandeiro. Quer dizer, em 85 a gente já sabia que, dependendo dos processos, de onde nós íamos trabalhar mais aqui, que eles iam fazer Interlúdia. Mas como que é isso? Nasce, vem de um dia para o outro? Não, não é de um dia para o outro. Eles estão estudando isso em 1100. Já estava planejado, mas... Calma. E outra coisa, esse povo tudo vê a distância, nós não vemos. Eles veem tudo, outra dimensão, outra circunstância. Não dá para comparar. Quando você quer jantar, eles já te almoçaram. Professor. Essa é a realidade. Mas Foz do Tudo Iguaçu... isso tem amparador e tem serenão dirigindo isso tudo. Mas Foz do Iguaçu era o plano A? Não, o plano A é o seguinte, eu estava estudando para ver. Havia uns lugares e eu fui procurar. Eles não quiseram me falar que era aqui. Mas eu acho que o plano já era esse. Agora, o que eles fizeram? Examina você, porque o trabalho é seu. Quem tem que decidir dar a palavra final é você. Agora, o que se passa? Eu cheguei, vi isso tudo e cheguei à conclusão. Devido ao Chakra da Terra aqui, esse negócio do Chakra da Terra, esse livro do Jackson, esse negócio todo que você está citando, isso tudo é porque eu falei aqui. Foi eu que trouxe essa ideia aqui, há 17 anos eu falei isso. Então, por isso que ele fez o livro, depois escreveu um livro, em 2005, sobre o assunto. Eu convidei ele, não sei se ele está por Ele aí. é meu amigo, desde Sim, essa eu época, tudo de casa. Agora, então, é um grande jornalista, um dos maiores da região. Aí, Poliglota. Agora, isso tudo a gente já sabia que poderia ser aqui, porque eu vim aqui na época do processo do Hotel das Cataratas ser inaugurado em 1958, a época do Juscelino. É a época que eu estava trabalhando com os negócios de Brasília, com Chico Xavier, tudo. Mas já então, pensava... isso é coisa minha, antiga. Foz comigo é mais de 60 anos. Mas quando o senhor Eu era começou rapaz quando eu comecei a mexer, outra coisa. Quando eu vinha ver o Mário Palmeira junto com o Chico, eu vinha de avião, num Cessna, a gente passou por aqui. E nós passamos por aqui porque eu queria ver o contrabando. Então, no contrabando, o piloto depois me mostrou como é que era. Nós vimos isso. Eu rodava com o avião, que é monomotor, né? Virava tudo para a gente ver como é que era. O cara comprava uma fazenda no Paraguai e comprava uma outra no Brasil, tudo na fronteira. Então, ele passava o gado de um lado para o outro e passava outras coisas. Eu acho que ainda tem muito, que é a chamada fronteira seca. A turma olha muito contrabando de fronteira líquida, mas e a seca? Essa seca eu já via antes de 60, 50 e tantos eu já tinha visto isso aqui. Eu já sabia tudo da área. Agora, por exemplo, esse Hotel das Cataratas, quem fez é o Juscelino. Sim. Isso é da época. Ele foi inaugurado em 58. 58, exato. Entende? Eu estive aí. Mas era um indicador e não uma certeza. Como é que é? Era um indicador e não uma certeza ainda. Não, eu sabia de tudo aqui da área e eu gostava daqui. Antes de instalar a Conscienciologia, eu mexi com os processos aqui. Havia duas amigas minhas que cuidaram da Conscienciologia aqui antes do CAE. Você sabe disso, né? Sim. Depois elas foram embora daqui. Outra coisa, eu arranjava já computador no Paraguai naquela ocasião. Entende? O negócio é muito antigo. Teve gente, por exemplo, o próprio Rodrigo, uma vez foi ao Paraguai para pegar computador para mim. Tem vários desses que estão aí comigo. Entende? Isso é antigo, ó. Agora, o problema todo que a gente decidiu foi porque eu estava esperando um sinal. Eu já esperava que fosse aí. Aí apareceu a nossa amiga Irani e ofereceu a chácara. O negócio todo lá, as possibilidades que tinha. Aí eu falei para vocês, ó, acabou, é isso aí. Agora, antes disso, que aconteceu, foi uma vez que eu vim a Curitiba com a Graça, e nós não pudemos aterrissar devido à chuva que estava lá no aeroporto. Então a gente veio para cá. Ficamos aqui um pouco para depois voltar para Curitiba. Foi no mesmo final de semana. Na hora que eu cheguei no aeroporto, porque eu cheguei assim, eu vi as concierges que o negócio é aqui mesmo. Aí eu fui olhar o aeroporto, a situação toda que tem, falei assim, esse aeroporto tem que ser ampliado. Já comecei a pensar o que ia ser feito aqui. Foi aí então que quando eu vim já na primeira que dei, a primeira entrevista, depois fiz uma espécie de conferência, teve gente da prefeitura, lá no hotel,
lá internacional, com um monte de gente que estava lá. Aí eu expus a situação toda. Aí apareceu o Dr. Paulo McDonald com o negócio. Não admitiu nada que eu falei, mas falou assim, não, mas o homem é um visionário. Mas é bom a gente ter visionário aqui também. Vamos nessa. Que era um processo de turismo, você está entendendo? Agora, mais tarde ele reconheceu, né, que isso tudo era possível. Agora, eu lembro que uma das coisas que eu frisei na minha palestra é que aqui nós temos que transformar isso aqui numa cidade universitária, para melhorar o nível, entende? Para não ficar só nisso. E o turismo, se tiver a parte universitária, casa uma coisa com a outra, potencializam um e outro. É muito importante isso. Essa da cidade universitária nem a gente acreditava. Agora, de lá para cá, ampliaram o aeroporto. O aeroporto não é mais do jeito que eu vi. Difícil. Todas as coisas que eu falei estão acontecendo pouco a pouco. A Unila veio para cá, a Itaipu aumentou o processo de difusão do trabalho, principalmente sobre águas, educação e opção de coisa. Houve um processo de melhoria do aeroporto. O curso de psicologia mais outra próximo. Coisa, eu falei, esse contrabando de doido da baratosfera vai ter que acabar, ou pelo menos diminuir o máximo. Já diminuiu muito, não é mais do jeito que era. Isso aqui, gente, isso era bandoleiro. E outra coisa, a Califórnia na época dos pioneiros. O negócio não era fácil. Professor, o curso de psicologia mais próximo ficava, se não me engano, a 3 horas de distância. Hoje tem 3 cursos de psicologia. Pois é, mas ainda falta ainda, né? Falta a faculdade de medicina, falta medicina. algumas coisas aí. Tudo que eu tinha falado. Mas ainda estão caminhando. Outra coisa, hoje nós já temos também várias universidades ou tipo de faculdades que não havia na época. Isso tudo foi criado nesses 17 anos, nós estamos aí. Professor... Agora, o caminho é esse. O problema meu é isso aqui, ó. É a base. Isso foi chamado a atenção. Agora, o problema é que tem todos os 7 tipos de energia básica aqui. Isso aqui é importante, que é o que a gente colocou nos laboratórios. Desde o início, o primeiro laboratório, eu fiz uma listagem e coloquei na porta. O povo sabia o que era. Professor Valdo, na abertura da feira do livro agora, nos discursos dos políticos, 2 deles, o McDonald e o Piola, falaram em seus discursos, essa cidade tem expansão de consciência, promete, usava todo o nosso jargão. Não, ele usa, o Paulo usa minhas coisas. Né? Achei interessante isso. Eles já assimilaram a Agora, eu também tinha criado um bordão, que eu não sei se vocês estão usando, que a hora que eu acabava de falar, quando eu ia lá nos eventos dele, eu falava assim, viva a Foz do Iguaçu! Não, o Paulo já usa isso. Assim. O Paulo já está usando isso. Não está não? O Paulo está usando isso. Pois mas ele usa, eu falei com ele para usar, eu falei assim, você tem que usar o meu bordão. Viva a Foz! Entendeu? Eu terminava sempre assim. Otto. Para dar força, né? Para a patologia, página 2. Vamos lá. O nível de inalteração das energias imanentes pela consciência, indicando a posição evolutiva na escala evolutiva. Uhum. Você quer saber o que isso quer dizer, né? Ó, cadê a escala evolutiva? Está lá. Escala evolutiva das consciências. Então, você vai da consciência real transmigrada até a consciência livre. Então, o que acontece? Todos nós, a gente tem energia consciencial. Todos nós temos a mesma fonte para trabalhar com essas energias, que é a energia imanente. Então, da energia imanente, a gente absorve isso continuadamente e até inconsciente. Você absorve e com isso você se manifesta. Só que no que você absorve a energia imanente, você exterioriza ou se manifesta, aí é a sua energia consciencial. Então, o nível de alteração vai determinar, ou seja, não é que vai determinar, vai indicar mais ou menos aonde você está na parte evolutiva. Então, ali, por exemplo, um pré-serenão vulgar, ele vai alterar muito essa energia. O pensene dele vai alterar muito essa energia, seja pelos processos intraconscienciais dele, enfim, pelo processo do egoísmo dele. A base seria mais ou menos essa. Então, ele vai alterar demais essa energia e quando ele for exteriorizar, ela já não vai parecer em quase nada com a energia imanente que ele absorveu. Então, se absorve a energia das cataratas e exterioriza, não vai parecer muito a energia das cataratas. No entanto, conforme você vai aumentando naquela escala, lá é ir baixando, mas conforme você vai aumentando lá, epicom-lúcido, conscienciólogo, desperto. Então, o desperto já vai ter um nível de alteração dessa energia imanente muito menor.
Então ele vai assimilar essa energia imanente, vai repassá-la, vai exteriorizá-la, essa energia consciencial dele, do desperto, já vai ser um pouco mais parecida com a energia imanente do que, por exemplo, a do pré-serenão vulgar. E aí você chega no serenão, na consciência livre, aonde, por hipótese, não teria praticamente nenhuma alteração dessa energia imanente. A energia, ou seja, ele seria simplesmente um canal, um modulador, passando energia daqui para lá. Já não altera em nada desse processo. Entendeu mais ou menos então isso daqui? Professor Valdo? Alô? No dicionário, no verbete do dicionário, a argumentação, na autorrepensenologia, você fala do engessamento do pensamento e da primiorismose. Poderia explicar melhor? Você está falando aí na argumentação. Isso. Você não pode engessar o próprio pensamento, seja o inicial, que é esboçante, ou o final, que é mais conclusivo. Engessar, no caso, é quando você paralisa, fixa, fica com ideia fixa, monoideísmo. Também, se engessar o pensamento do meio, entre o esboçante e o conclusivo, pode criar priorismose. Então você fica fossilizada no passado, anacrônica, ultrapassada. Então a filosofia, nessa hora, vai para o escambau. Quer dizer, todo o seu processo de pensamento, de pensanização, você joga no buraco. Porque a autopensanização virou traste no jardim de pedra da reflexão, constituído de materiais baratosféricos. Então você está pensando coisa que está ultrapassada, que não interessa mais. Você tem que criar novidade, limpar aquilo, avançar com o processo, evoluir com a pensanidade. Então, a holomemória absorve todas as suas experiências. O negócio é o KID, quer dizer, o quê? Qual que é o esquema, a meta, a essência, o olho do furacão? Você passa, então, da holomemória para o cérebro, vivendo o seu momento evolutivo. Temos carência. Carência significa necessidade. Nós temos necessidade. A gente peca por isso. Nós não temos. Então, essa capacidade de estar repensando a técnica de extrair lembranças boas e não lembranças ruins da holomemória, a fim de se evitar o engessamento dos autopensantes. É justamente o que eu comecei a falar aqui, ó. Você não pode engessar o próprio pensamento. Então, o problema é nosso. É muito importante a renovação daquilo que nós debatemos. Você olha que há 10 anos eu faço essas tertúlias. Os assuntos parecem ser os mesmos, mas são sempre diferentes. Você olha que verbete hoje, por exemplo, esse aqui é o de número 2.316 temas que nós já debatemos aqui. Algum desses temas tem 10 páginas que a pessoa debateu. O mínimo que eles têm são 3 páginas. Agora veja, isso há 10 anos nós estamos trabalhando só com esse, que nós entregamos o papel com o tema para debater. Isso tudo é para sair do processo da retropensanidade. Retro quer dizer do passado. A patopensanidade, quer dizer patológica, nosográfica. Nós queremos a neopensanidade e a autorrepensenologia, que é o que eu estou falando aqui. Então, a autopensenologia desse verbete do dicionário, ela está plotada, ela está em cima do processo da gente ter a autorrepensanidade. Nós temos que repensar o que nós pensamos, para melhor, sempre mais avançado, vendo a evolução das coisas. Sem desenvolvimento, você está perdendo tempo. A vida, cada novo dia, é uma nova oportunidade, e a vida é outra. Não é a mesma de ontem. Então, o presente, ele não deve estar repetindo o passado. Querendo ou não, nós temos que repetir algumas coisas. Você, por exemplo, você tem que dormir, você tem que comer alguma coisa, entende? Às vezes você tem que tomar banho, às vezes. Né? Como é que fica? O negócio é sério. A gente tem que estar sempre renovando, não tem outra saída. Isso é que é a repensenologia. Então, a autopensanidade, esse holopensenológico, aqui, ó, que é o processo do argumento, é baseado justamente nessa alteração para melhor. É a metamorfose, a mudança do modo da gente abordar as coisas do cosmos.
Agora veja, a base disso é energia. Sobre esse aspecto, nós estamos tudo igual hoje. Você falando das cataratas, nós estamos falando aqui do pensamento. Pensene termina com N, que é energia, que é o processo das cataratas. Agora, você entendeu isso, então, o que é autorrepensenologia? É isso aí. Professor, aproveitando essa ideia que o senhor trouxe aqui, o senhor fala de 3 pensamentos, o pensamento esboçante, o conclusivo e o do meio. Esse pensamento do meio, entre o esboçante e o conclusivo, ele acontece e é feito... Ele é na então... abordagem, esse aí é na sua pesquisa. É na hora que você está fazendo a abordagem, você está vendo qual flanco que você vai atacar para fazer o quê? A interpretação, a exegética. Você está entendendo? Tá, é o direcionamento a partir do que eu esbocei. É a análise do processo, a analíticologia do assunto. A pesquisa é isso, a investigação é isso. Tá, até chegar ao conclusivo. É aquilo que eu chamo da ciscagem. Você tem que ciscar. Tá. Então você está procurando o quê? A verdade relativa de ponta. Sim. Então é isso aí que é o caminho. Okay. Agora veja, sem mudança, eu vou repetir, sem mudança de pensene, ninguém consegue nada bom por aqui não. O processo do complexo, o completismo existencial, só existe através de ressex. Então a ressex, a reciclagem existencial e a reciclagem intraconsciencial, elas são insubstituíveis. Todo mundo precisa disso. Se você vê uma pessoa que ela está do mesmo jeito, não mudou nada, é bom olhar. Por que ela está daquele jeito? Porque às vezes ela fossilizou. Então aí ela virou um proto-reptiliano. Proto quer dizer do passado, é o povo que está começando. Aquele que está começando a engatinhar. Réptil cágado, seria um tipo de réptil. Mas o pior não é isso não, é a cobra. Então como é que fica isso? É o lagarto, por exemplo, é um réptil. Então, proto-reptiliano é quando a gente era lagarto. Então é aquela pessoa que anda se arrastando na terra. Nós não podemos ser isso. A gente já ficou em pé. Tem que andar erguido. Não pode nem andar assim também, curvado. O que faz, professor Valdo, o que faz a manutenção, tendo em vista que, por exemplo, vamos pegar o caso de uma consciência que conhece aí a conscienciologia há muitas décadas, há muito tempo. Então, o que faz a pessoa ainda se manter na anti-ressex, se ela tem conhecimento dos aspectos que ela precisa atuar? Ela está há dezenas de vidas, dezenas de séculos, de um modo. Ela não vai mudar, às vezes, de uma hora para outra. Por isso que no curso intermissivo eles começam, olha, chegou a hora da mudança. Chegou a hora da reciclagem. Tá certo. Curso intermissivo é esse. Vocês nunca mais podem ser do jeito que vocês eram. É assim que eles falam nas primeiras aulas do curso intermissivo. A sua consciência não pode continuar do jeito que está. Então esse impacto... É a base de tudo, né? Você viu? É o nosso processo aqui. Esse impacto do curso intermissivo, ele é chancelado aqui. Eles chegam e querem vibrar com a pessoa, quer sacudir a pessoa. Acorda! Olha você, anybody home? Tem alguém aí dentro dessa cachola? Acorda! Então o problema nosso é justamente isso. Então a renovação ela é inevitável. Por exemplo, esse verbete aqui do Otto é perfeito para o nosso processo. As cataratas são símbolos da nossa realidade aqui dentro. Entende? Uhum. Eu queria só aproveitar e fazer uma perguntinha para o Otto, então. Obrigada, professor. Na página 2, Otto, por favor, em parafatologia, na 9ª linha, você traz para nós as catadubas. As catadubas do Iguaçu. Você quer saber o que é catadubas? É cataratas. E por que você está chamando de catadubas? Para não ficar repetindo demais. Foi não simples assim, foi dica do pessoal da revisão, porque senão ia ficar cataratas em toda a linha. E outra, no hino de Foz do Iguaçu, eles usam catadupas. É um termo bacana, é um arcaísmo, mas é bacana. E a origem é bonito, né? Ele botou na Mega Análise, João Paulo, vi aí. A origem do termo? Agora, escuta, Alver Betógrafo, poderia comentar na Interaciologia, página 3, 5ª linha, a interação central extrafísica de energia, cataratas do Iguaçu? Essa aí que foi o top, né? É.
Olha, a Central Extrafísica de Energia, ela é supervisionada pelo Colégio Invisível dos Serenões. Então, a princípio, você tem um nível de alteração das energias imanentes quase zero. E é uma central extrafísica de armazenamento e posterior redistribuição de energia. Então, de estocagem e distribuição de energia. Energia consciencial, né, basicamente, da onde eles vão tirar isso? Tanto de energias conscienciais, quanto de energias, centros de biovórtices de energia imanente. No nosso caso, as cataratas são desses biovórtices de energia, que nem mais ou menos nós aqui, quando mexemos com energia ou precisamos de algum processo de exteriorização, seja de absorção, seja de exteriorização, a gente faz isso, ou pode, inclusive, especificar para algum chakra. Então, eu penso que a interação se dá aí, as cataratas do Iguaçu alimentando e retroalimentando a central extrafísica de energia, desse ponto de vista, enquanto chakra da Terra. Agora, ó, bom é isso aqui, ó. O verbete de hoje, Cataratas de Foz do Iguaçu, confirma que estou no foco correto da AutoProex. Em setembro desse ano, me formo em guia de turismo e estou com vontade de mudar para Foz do Iguaçu. O que o senhor acha? Você é uma moça. Como é que é? Eu chamo para ela ser sua colega? Da onde que ela é? Não estou falando aqui. Ah, não, sim, ela vai precisar só fazer algumas matérias aqui para poder guiar aqui em Foz, porque ela deve estar se formando em outro lugar. Olha, o nome dela é Terezinha Melo. Terezinha Melo. Não, teria o maior prazer em ajudar. Essa deve aparecer por aqui. Sim, sim. Olha, seja muito bem-vindo, eu acho que tem muito a ser feito aqui. Sua colega. Sim. Tem muito a ser feito aí como guia, é uma boa. É uma boa. Não, e a tendência aqui é aumentar o turismo cada vez mais. Cada ano que passa tem aumentado. Ainda mais se ela encarar o processo da guiada como um passo dentro de alguma outra linha, que foi o meu caso, né? O eixo principal, processo dos idiomas, a guiada foi um passo importante. 3 sugestões aqui na página 2. Laboratoriologia, sugestão você colocar o Fitolab, que é um laboratório da IAC que tem todo um trabalho voltado para a sensibilização do meio ambiente, trabalho com as energias. Em colegiologia, colégio invisível da para-reurbanologia. Vê o que você acha aí? Acho que tem a ver. E tecnologia, a técnica da chuveirada hidromagnética. Chuveirada eu não botei em algum lugar por aqui, não? Não achei. Eu botei aqui as mega chuveiradas hidroenergéticas em parafatologia. Ah, então, perfeito. Eu gostei do seu para-reurbanologia. É interessante, vamos analisar aí. Eu tenho uma pergunta aqui que é o seguinte. Acho que pouca gente sabe que tem uma usina hidrelétrica dentro do Parque Nacional. Foi uma das primeiras, né? A usina de São João. E estava abandonada. Eu ouvi falar que parece que estavam querendo reformar. Você tem alguma notícia de como que está lá? Estou por fora. Não estou sabendo. Que seria um atrativo dentro do atrativo, né? Dentro do atrativo, Patrimônio histórico. Aqui só para outro atrativo, né, que a gente costuma levar o pessoal é para Dona Marlene dos Cactos, né? A gente usa essa técnica, né? Uma das coisas lá é para colocar naquela listagem lá do. O professor Valdo mais colocou maneiras de enfocar a nossa realidade aqui, foi o que eu entendi, né? Nem tanto os atrativos em si, para ir, para visitar, porque tem dezenas de atrativos. Tem muito mais que isso. Tem dezenas. O próprio Jackson Lima, enumera 135 no blog dele, ele põe os laboratórios do CAEC, ele põe as tertúlias. Pois é. Não, porque nós estamos no mapa da cidade. Claro. Foz do Iguaçu... Outra coisa, tem também as placas na rua, né? Tem as placas indicando Muita conscienciologia. Muita gente por causa dessas placas da cidade. Turista vem, vê aquilo, conscienciologia, vou lá ver o que é isso. Eu acho que é positivo, viu, professor? Porque no inventário da oferta turística do município, eles classificam o CAEC como atrativo técnico-científico, como centro de pesquisa. Então é positivo, por aí, por esse eixo, pelo eixo de turismo científico. Prefeito sabe disso desde o início. Outra coisa, os vereadores já fizeram reunião da Câmara aí, né, conosco no discernimento. Tudo é importante. Isso é importante. Há um entrosamento muito sério dessas coisas todas. Professor Valdo, aqui na letra B, letra A. O senhor falou uma vez que as escolhas dos verbetes do dicionário eles são aleatórias.
Mas eu já percebi várias sincronicidades com o tema do... Mas olha, é sincronicidade, é aleatório, continua do mesmo jeito. Deixa eu te explicar como é que é. Esses verbetes da enciclopédia, eles são selecionados e o povo escolhe. Isso é selecionado. Agora, os outros não. Eu dou, assim, 40 verbetes do dicionário naquela listagem aleatória minha, do jeito que eu achei. Não, esses 40 aqui que tem, são os últimos que eu fiz. Eu dou para o amigo, ele imprime e vai seguindo aquela ordem. Então não tem nada, é aleatório. O que eu achei interessante? Tem gente falar que a gente juntou. É que nós estudamos na enciclopédia e no dicionário um negócio chamado consciência. Tudo bate, porque o assunto é o mesmo. O que eu achei interessante, por exemplo, a questão da autorrepensenologia que você estava explicando ainda há pouco, né? E se você vai na Cataratas do Iguaçu, pode ir 100 vezes, parece que é a primeira vez. Então há sempre uma mudança que você sofre quando vai lá, né? Então é sempre uma novidade. Agora, ó, o que eu vejo é o seguinte, quando nós viemos para cá, logo no início eu falava, vocês têm que ver uma das cidades do mundo que tem mais verde é Foz do Iguaçu. Uma das cidades do mundo que tem mais força hídrica é Foz do Iguaçu. Uma das cidades do mundo que tem um dos maiores chakras positivos na Terra é chakra telúrico, é geochakra, é Foz do Iguaçu. Então, quando vocês vêm para cá, isso eu falava para a turma que está chegando, é bom vocês irem às cataratas do Iguaçu. Veja a energia que tem lá e o que é que se passa. As pedras que a água passa em cima têm milhões de anos. E a água passando em cima. Elas estão resistindo. Tem milhões de anos, a água passando em cima. Como é que é isso? Como é que vocês estudam isso? São das coisas mais antigas que tem aqui, são essas pedras da Catarata do Iguaçu. Aquelas lá que formam os saltos, as coisas, aquilo ali. Então é muito importante ver esse processo da energia dos chakras, o geochakra. Quer dizer, a Kundalini da Terra, você está entendendo como é que é? E aqui não tem tremor de terra, isso é que é o máximo. É o contrário, tem geochakra. Em vez de tremer a terra, ter terremoto, ou aparecer o geyser, ou geyser, aquele negócio da água quente, fogo, não tem nada disso. É chakra, é positivo. Outra coisa, só a pessoa descer aqui que ela vê onde é que tem chakra, onde é que tem uma das manifestações maiores, é do lado esquerdo de quem desce junto ao Loteca ou Locico. Aquele caminho aí, para chegar até o rio, a pessoa vai sentir. Ali é o maior foco de energia que tem aqui. Isso eu vi na primeira semana que nós viemos para cá. Ali no discernimento também, ali também tem uns pontos, ali para o fundo, próximo a sempre. Mas agora o ponto mais sério é esse. Lá. Eu examinei isso tudo aqui nessa área toda. Eu já rodei isso tudo aqui, até na mata, depois da mata, tudo. O lugar mais forte que tem aí lá. Agora, o Por fato isso é que eu chamo que é o chakra da terra. Isso aí é... A verdade é o seguinte, que Foz do Iguaçu sempre é uma experiência única, né? Se for pensar em reciclagem, né? Eu que falei aí no verbete de adaptação cosmopolita, pegando o gancho aqui da questão da mudança da reciclagem aqui, essa oportunidade que a gente tem de interagir com as pessoas da cidade, da região, dos outros países, né? E a própria turma mesmo da Conscienciologia, isso já promove uma mudança. Então você vir aqui, mesmo que seja por uma curta temporada, visitar as cataratas, como eu falei, umas 10, 20 vezes, é sempre gratificante e faz realmente a gente pensar mais claramente. Eu acho que lá é um lugar que ajuda nessa questão da repersonologia, né? De você realmente reverificar suas prioridades e, enfim, até realmente decidir se tem que vir ou sair. Outra coisa que tem aqui que é séria para estudar é o Bertone. Estou falando o Bertone mesmo, o cientista. Tudo que diz respeito a ele nessa área, isso aí é muito sério, como cientista. Agora, uma hora você podia pegar para nós do blog do Jackson, essa listagem que ele tem de mais de 100 lá. Você tira uma cópia disso para mim. Isso aí vai me ajudar. E outra coisa, é bom você ver esse blog com calma. Você está bem por dentro dos assuntos todos, é bom você ver, que às vezes tem alguma ideia lá, está escapando daquilo que você está olhando. Vale a pena ver. O Jackson é bom. Ele tem muita experiência. Ele é muito bem informado aqui quanto à região.
Otto, Sim? queria tirar uma dúvida com você com relação ao passeio da lua cheia, porque para mim tem um sinergismo, salto, união e lua cheia fantástico. Fantástico, né? Tem. É. Eu acho que pouca gente sabe, mas assim que eu cheguei aqui, as pessoas me puseram até um pouco de medo, dizendo que tinha animal, que podia... animal bravo, assim, tipo onça, que chegava e tal. Você confirma isso? Porque eu já fui lá várias vezes, nunca vi perigo nenhum. É o meu passeio predileto, assim. Eu passei da lua cheia, das cataratas. Lá do argentino, né? Dizem que quando você vai numa fila indiana assim, a onça pega o último, né? Sempre o último da fila. Então, você toma cuidado só em não ser o último. De resto, eu não posso garantir. Eu nunca vou por último, não. É sempre um bolo ali. Agora, uma coisa que eu gostaria de falar muito é a luau das cataratas. Né? Isso é bem tradicional no lado argentino, né? Mas eu queria saber, assim, tem algum perigo? Não, né? Olha, não. Esses felinos são noturnos, de fato. Agora, o que acontece? Quando você vai com um grupo de pessoas e tem guias, esses felinos não são bobos. O que acontece? Eles têm medo da gente. E aí você vai num grupo muito grande, faz barulho. Esses felinos, eles vão fugir. Eles vão, entende? Então, eu acredito que não... Otto. Nesse sentido, vou te dizer que em setembro do ano passado eu levei a minha neta, certo, de 3 anos a fazer esse percurso. E aí? E vou te dizer uma coisa maravilhosa de fazer, sobretudo quando você está já perto do verão, certo? À noite com lua cheia, estar acima da garganta do diabo, certo? Uma coisa muito, muito bonita de conhecer. Então, eu te garanto que não é perigoso. Está totalmente guiado, certo? E, logicamente, o que acontece é que tem algum preconceito no meio também. Várias vezes, só que tem, porque assim, nunca vi perigo nenhum, mas é só vocês irem ao Hotel das Cataratas. Quem vai ao Hotel das Cataratas, o caminho de lá tem 10 quilômetros. Aqueles 10 quilômetros sempre aparece a onça. A Graça não faz muito tempo, ela viu 2 oncinhas pertinho, pararam para ver, tudo direitinho. Onças, filhotes. Às vezes acabaram de se alimentar também, coisa assim, estão bem mansos ali. Eu já vi, voltando à noite, de deixar o pessoal no hotel e voltando à noite, que eles aparecem mais à noite. Agora, lá a gente vê tamanduá, vê tatu, vê viadinho, tem um monte de coisa na mata. Vê cateto, só nesses 10 quilômetros lá do... Eu sei porque a gente não estava saindo. Você sabe que lá tem uma vigia, que o negócio todo... Então a gente sabe tudo como é que é. Outra coisa, tem que ir devagar, porque não pode matar os bichos, porque aparece bicho demais. Conforme a hora da noite, é um monte que fica atravessando a estrada. Tudo isso a gente já viu. Se a gente vai, depende da época do ano, o dia, como é que está a estação, a temperatura, é um negócio. Parece tudo quanto é tipo de bicho. Agora, o que é engraçado é que tatu, ele para, vê o farol assim, ele fica olhando para você, que ele é bobo, né? Ele não sai, ele fica de olho. Tatu, às vezes, enorme que tem aí. Tatu tipo canastra. Entende? Agora, não precisa ter tanto medo, não. A situação não é assim. Na estrada não tem nada. Não, e a zooconviviofilia, né? Pois é o jeito. É o jeito. Otto. Sim. Só para adicionar aí, ó, se aplicar a equação de Torricelli no número que você deu aí, 72 metros, dá no mínimo 37 metros por segundo. 11 é pouquinho. E isso sem aplicar vamos dizer assim, no início tem uma aceleração fluídica diferente, que é diferente. Então esse V0 que eu apliquei aí é um V0 médio de um rio. Então teria que analisar isso aí. Isso vai dar muito mais de 40 metros por segundo. Chegando lá embaixo, tá? Então, só para você poder ter uma noção. Esse 11 metros está bem fora. Pois é, você vê, um livro de um geólogo, a gente precisaria de gente assim, ó, para fazer a pesquisa, um processo maior, expedições científicas nas cataratas, para poder determinar várias coisas. Essa é uma delas, tem várias outras que falta realmente dar azar pena. Não tem um tratado, por exemplo, sobre as cataratas, ou um livro técnico. Não tem. Agora, ó, quem vai às cataratas deve pensar numa coisa. Deve perguntar se a vazão está forte ou normal. Se tiver forte, cuidado, porque se você entrar muito perto, você vai sair de namoradinho. Tudo isso é preciso da pessoa ver.
Eu já vi gente que veio aí tudo arrumado, depois virou uma bagunça. A maquiagem foi para o espaço. Então é bom a gente avisar isso antes. Se a razão é muito forte, não chegue perto. Porque a pessoa vê que o ar está todo cheio de água. Agora, a capacidade disso é mais de 90% de umidade no ar. Professor Valdo, aqui no... aqui ó, em cima. O interlúdio versus as cataratas. O Otto comentou aqui várias vezes, mas haveria um portal, alguma coisa assim, em termos de cataratas versus interlúdio? Há uma conexão direta das cataratas? Não é bem assim, não. É mais com o Parque Nacional, não é bem as cataratas, não. O processo é o parque. O parque é bem dentro do processo da lignina. É bem o processo mesmo da interlúdio. Agora, por exemplo, eu sei do negócio que é o seguinte, eu estiro da interlúdio e depois eu tenho uma técnica que você sai mais ou menos na mesma direção. Você está entendendo? Você vai perfurando. Entende? Para ver o que é. E deu no Parque Nacional, nem no centro do parque. Então, eles já fizeram o negócio se for olhar a geografia humana, eles olharam lá mais ou menos nessa situação, porque essas comunidades, elas são fixas extrafisicamente. Agora, a interlúdia é bem longe do processo aqui da crosta, né? Você sabe que a base disso, geralmente, é 10 quilômetros, até mais, de altura. Então, ela tem alguns quilômetros de altura nisso. E outra coisa, a baratosfera não atinge lá, não. Lá é diferente. Então, ela está na periferia da situação. Agora, é o Parque Nacional do Iguaçu. Está em cima disso. Você olha bem dentro, não é bem as cataratas. Porque há um reforço energético bastante grande ali, né? Porque parque, né? Ainda mais verde do jeito que é. Você olha essa mata aí, como é que ela é espessa. Na hora que você passar de carro aí na Rua da Cosmética, examina como é que é. Olha o centro da cidade, como é que tem mata espessa lá dentro. Alguma dessas avenidas. Aquela de frente mesmo, o shopping center, tem uma delas lá. Olha lá como é que estão as árvores lá dentro. Do exército ali, né? Isso é impressionante. Agora, Foz, como eu estava falando, é um dos lugares mais verdes, cidade mais verde que tem na Terra. Gente, para ver como Foz é bacana, olha o inverno no norte, nos Estados Unidos, nos países nórdicos, e compara com aqui. Dá pena. Dá pena de vê-los lá. Porque aqui tem as cataratas, tem o maciço eu vejo, rochoso. por exemplo, Foz é verde o ano inteiro. O ano inteiro é verde, não tem jeito. Eu estou aqui, eu estou acompanhando isso. Praticamente, agora estou sem viajar desde o século passado, né? Seriamente. Então eu vejo como é que é verde o tempo todo. Eu começo a ver a diferença das estações através das mangas. A hora que aparece manga. Então eu saio. Aí eu olho. Não, eu vi durante o percurso 4 mangueiras que começaram a aparecer as manguinhas. Depois passo 10 dias, já tem 10 mangueiras cheias. Porque uma das árvores que tem mais aqui é mangueira. E por aí vai. O negócio é sério. É a natureza em si. Agora, eu me dou bem com isso, porque eu tiro partido do processo do verde, né? A lignina. Professor, eu queria que o senhor expandisse mais aquilo que o senhor falou quando chegou no aeroporto e as Consex estavam esperando. O senhor pode falar? Não, elas estavam em torno, eu falei assim, então é isso, é aqui. Aqui que Consex mais que dúvida. Isso foi antes de acontecer a reunião, que a turma depois veio para cá. Eu já sabia que seria aqui. Mas quem eram as Consex? Era evoluciólogo? Quem que era? Transmentor? Estava lá a turma com o enumerador. Agora é o povo da monja. Voltar tudo aí. Eu falei com a Graça, falei assim, é essa que vai ser aqui. Agora, ó, eles vão ter que ampliar esse aeroporto. Isso é eu. Primeira observação que eu fiz. Vão ter que ampliar isso aqui. Então, mas eles estavam lá no aeroporto, estavam aqui? Não entendi isso, ficou claro. Porque nós paramos com o avião. Aí descemos, eu fui ver o aeroporto, como é que estava, muito tempo que eu não aparecia aqui e tal. Fui ver. A hora que eu saí assim, ó, na porta do aeroporto, para ver a parte do estacionamento, eu vi que eles estavam lá presentes.
Então eu falei assim, quer dizer que é aqui. Esse era o sinal, para eu saber se iria onde seria. Agora, eu pensei muito, tive muitos lugares para ver para onde ia levar isso. Agora, depois eu cheguei à conclusão que a coisa mais séria é de comunicação. Então, precisava de ter um aeroporto, de preferência internacional. Aqui era um dos lugares. Entende? Para do povo, né? Os intervincivistas do mundo, para ficar fácil. Agora, tem um roteiro, ele já sabe como vem. Com o australino, o senhor não chegou a ter nada naquele período, né? Devido à proximidade aqui, da questão do... Não, porque o problema meu é a monja, né? A monja. É a monja e o reorganizador, né? Ele é que manda, né? Meu negócio era isso. Eu estava falando com gente mais adequada para o processo. O australino é Cone Sul, é das coisas todas, mas ele está aí, serviço dele. Australino é para lá, né, professor? É igual a turma lá do norte que está lá. O capitão aí é do australino. Uma pergunta quanto ao filme A Missão. Você chegou a... Sim, vi já. Tem bastante a ver, né, com o verão. Tem. Ele foi feito, se não me engano, em 86, foi mais ou menos da década de 80, né? Robert De Niro e o Jeremy Irons, foi filmado ali nas Cataratas Argentinas. Eles ficaram hospedados no Hotel Sheraton, que é o homônimo do Hotel das Cataratas lá da Argentina, aquele quadradão lá. E aí eles filmaram lá. E conta, de uma maneira interessante, o processo da história, né? Os jesuítas aqui, e aí como eles estavam crescendo, e aí o processo dos índios ali, o processo de catequização dos índios, e aí como que os estados, né, queriam estabelecer a fronteira, o estado português e espanhol queria estabelecer a fronteira, e tinha os jesuítas no meio. E aí começaram as brigas ali e tal, 1750, os tratados, né, que celebraram. Então, o filme é interessante, e tem a fotografia bonita, né. Do ponto de vista histórico, vale a pena ver o filme, e aí você vai conhecer um pouco mais da região. Você viu o filme, né? Muito bonito. A Missão. Valdo, posso contar um caos? Só te lembrar, quando a gente entrou lá na diretoria, eu e o Tadeu, para te propor a data daquele evento que ia ser em Curitiba, que foi aonde você pegou o avião, que o avião veio parar aqui, né? Então, eu só lembro que a gente entrou para fazer até a proposta indecorosa para você, de você trabalhar no dia de folga que você ia ter, né? Aí você virou para a gente e falou assim, eu não sei o que mas quando vocês entraram aqui, acho que eram 3 concierges que entrou com a gente, alguma coisa, você falou, e a coisa é muito séria. Eu não sei o que mas seja o que for, eu vou fazer. O que é que tem que fazer aí? E aí a gente... aumentou até a tua carga de trabalho que você ia ter em Curitiba, inclusive colocando essa reunião no meio. As coisas do Valdo. Aí a gente olhou assim, Valdo, 3 concierges, a gente não olhou, não viu nada, é óbvio, não sentiu nada, e o Valdo falando isso pra gente, que coisa. Então isso... E depois isso aí desdobrou em tudo. Era um fato. Fazer o quê, né? Agora, o casco grossismo era um fato, hoje já não é mais. Já melhoraram muito. Ô, Valdo, 1994, era isso? Não, que a gente fez a reunião, não. A reunião? 95, então. Foi? Sexta-feira? Eu quero meu aniversário, as coisas. A base de tudo aqui. Eu sei. Seu aniversário foi na quarta, se eu não me engano. Agora, isso foi na sexta. Né? Muita coisa já se fez, mas ainda tem muita coisa para fazer. Né? Estamos começando. Eu queria dar uma sugestão ali para fatologia, não sei se tem algum outro lugar, porque eu li meio rápido assim, que é as quedas d'água como porta da casa dos passarinhos. Porque quando a gente vai nas cataratas, eles estão sempre mergulhando, entrando e saindo, né? E não sei se fazem ninho ali atrás, como é que funciona esse ecossistema ali. Fazem. Mas a gente vê que é porta de casa deles, né? São os andoriões da cascata, é o nome ali. Tem um nome científico, não sei o que, Cipseloides senex, se eu não me engano. Vocês vão falar de bicho, tem que falar de coati, né? Senão... Pois é, aí você vai ter que abordar fauna e flora, a fauna do...
Então, tá. Aí você, né, vai para o processo poli. É o Parque das Aves. Então tá. Então você fica devendo esse outro verbete agora, dos bichinhos. Agora, jardim zoológico, não precisa te falar muito, nós já temos o nosso aqui. A gente tem uma fauna humana aqui, né? Mas essa já tem verbete. Professor Valdo, queria aproveitar também e fazer uma pergunta do verbete do dicionário, no parágrafo do traforismologia, a última frase, queria entender melhor. Desenvolver-nos a hermenêutica das realidades. Não é essa não. Na premissa, traforismologia, na página da frente, traforismologia, no segundo parágrafo. Aí a última frase, aí ela vai saber inserir a autocognição no lugar certo. Você pode explicar um pouco como é que se dá isso daí? Como é que é esse processo? Não, aqui eu digo o seguinte. Com a acúmulo das experiências, o ideal, como insisto, é a consciência de derrubar as portas, paredes, janelas, com a autotacritmia cosmovisiológica. Esse é o saber traforístico no âmbito da traforismologia. É a sabedoria do traço força da pessoa. Ela vai alcançar a maior competência, virtude ou predicado. Qual é o potencial que a pessoa tem? O ideal é ela colocar esse trafor como sendo o seu mega pensando, foi o que perguntou lá. Aí ela vai saber inserir a autocognição no lugar certo. Então ela perguntou, eu falei assim, como é que é? O que você tem? Aí o chefe ali falou que ela é muito boa em determinado processo, principalmente de estar observando, ouvindo as coisas. Então eu falei assim, é por aí que você vai entrar para fazer o seu mega pensando. Ela é boa. Então o processo é fazer pesquisa. Ela é boa na pesquisa, registra tudo isso e põe o mega pensando na base da pesquisa. Você então vai ser uma mega pesquisadora ininterrupta, permanente, onipresente. Então seria o caso da pessoa pegar o trafor dela e colocar como meio de organizar a pensenidade dela. É isso que acontece. É assim que a pessoa se transforma em evolucióloga e serenona. Não tem outro jeito. Então, é transformar o trafor como se fosse numa metodologia de organização da autopensenidade, através do trafor. Poucos perguntaram sobre o dicionário, 2 perguntaram sobre o mesmo assunto. Não é fácil, né? Tem que estudar isso. Agora, eu espero mais 200 verbetes seus, sabe, até o fim do ano, é isso? Tá bom? Muitas graças. Os nossos comerciais. Obrigado. Hoje tivemos 51 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 11 perguntas online. Os recados de hoje. A Luimara sobre a jornada de conscienciometrologia, a Lilian sobre o curso acoplamentário, o Jader sobre o curso TENEPS e o Guilherme sobre atividades do IPC. Boa tarde, colegas. O nosso convite é para a primeira jornada internacional de conscienciometrologia, que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu, do dia 6 a 8 de julho. E o nosso destaque hoje vai para 2 conferências, 2 apresentações, com a temática da autoconscienciometria. Nós teremos a professora Alzira Gessen apresentando pilares da autoconscienciometria, aonde os temas como autocriticidade cosmoética, o autodiscernimento, autoenfrentamento e a coragem evolutiva para realizar esse processo autoinvestigatório, eles vão ser abordados pela pesquisadora. Na mesma temática da autopesquisa intraconsciencial, nós temos a professora Vera Stefanello apresentando o tema Mapa Autoconscienciométrico, Reciclagem Intraconsciencial. Então, convidamos a você que gostaria de aprofundar os instrumentos para realizar a sua autopesquisa, sua autoconscienciometria, para participar conosco desse evento. Informações e inscrições, recepção do CAEC, pelo fone 45-3525-2652. Outras informações vocês podem também verificar no site da Conscius, www.conscius.org.br. Obrigada.
Então, nesse mês, nós vamos ter mais um acoplamentário nos dias 15, 16 e 17. A temática vai ser sobre ectoplasmia com os professores Frederico Gunning, o professor Pedro Fernandes e o professor Everaldo Bergonzini. Então, todas aquelas pessoas interessadas em desenvolver o parapsiquismo e entender melhor, ou compreender melhor o seu perfil de ectoplasmia, então esse curso vai ser destinado a esse estudo e esse aprofundamento da pesquisa. Interessados, entrarem em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 3525-2652. Boa tarde, pessoal. Eu gostaria de convidá-los a participar no dia 24 de junho do nosso mega compromisso parapsíquico, que é a TENEPS. Então vai ser um curso ministrado aí pelo professor Mário Oliveira e por mim, repetindo, dia 24 de junho, onde você vai poder abordar as questões da TENEPS, tirar todas as suas dúvidas, vai verificar a questão da indicação, utilidades e benefícios, os efeitos energéticos multidimensionais, a questão do dinamismo ou da dinamização do parapsiquismo pessoal, dentre outros aspectos. Né? Isso é um curso da CIP, que vai ocorrer dia 24 de junho, lá no Discernimento. Telefone 4053-9818. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome do IPC, gostaríamos de convidar você, que tem interesse no autoconhecimento e no desenvolvimento parapsíquico, a participar do curso Autopesquisa Multidimensional Interassistencial, que ocorrerá entre os dias 20 e 22 de julho, na cidade de Belo Horizonte. Este curso não possui pré-requisitos e o EPICOM será o professor Frederico Gunning. Maiores informações pelo telefone 031-3222-0056. Obrigado. Para amanhã teremos o verbete Gestor Parapsíquico, especialidade Conscienciocentrologia, de autoria do professor Marcelo da Silva. Obrigado pela sua presença e até amanhã.